E aí, ouvinte do dia, esse é mais um vídeo da série Meu Amigo Cientista. Venha conhecer o grande cientista do dia. Vem comigo. Boa tarde, pessoal, ou bom dia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série, onde a gente conversa com cientistas de renome ou que estão em via de se tornar uma estrela dessa área do conhecimento. E hoje o cientista brilhante que nós vamos conversar é o Marcelo Ricardo Vicari, ou mais popularmente conhecido como Vicari ou Marcelo Vicari. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre você. O Marcelo ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UEPG. Fez mestrado e doutorado em Genética Evolutiva e Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É pesquisador com bolsa de produtividade do CNPq nível 2 e é membro da Sociedade Brasileira de Genética e da Sociedade Brasileira de Ictiologia. É também orientador pelos programas de pós-graduação em genética da Universidade Federal do Paraná e em zootecnia pela UEPG. Possui atualmente 173 artigos publicados, os quais contabilizam incríveis 4.781 citações, de acordo com o Google Scholar. Já orientou 20 dissertações de mestrado e 21 teses de doutorado. O Vicari tem uma ampla experiência em genética, teve uma carreira que começou lá na graduação, já estudando a citogenética de peixes, depois foi migrando para outras áreas da genética, como ele vai falar para a gente. O Vicário, eu não lembro quando eu conheci ele, mas eu sei que foi por intermédio do meu ex-orientador de mestrado e doutorado, o César, que é muito amigo do Vicário. E a gente já fez várias parcerias junto, já tomamos cerveja junto, né? E eu tenho um prazer imenso de ter o Vicário aqui. É importante mencionar que o Vicário ele vai contar a história dele, mas desde quem sabe um pouquinho tem ideia de que quando ele já estava na graduação, ele já era promissor. Então a comunidade científica já via ele como um cientista promissor e que se consolidou isso no futuro, né? Então, Vicari, o intuito desses vídeos é compartilhar conhecimento científico de qualidade, especialmente para alunos de graduação e pós-graduação, mostrando muitas coisas diferentes, trazendo visões e principalmente a história. E eu sei que o que você vai falar vai abrilhantar a nossa conversa e a vida desses estudantes. Muito obrigado, Vicari. Fica à vontade para se falar sobre você, começar a sua fala. Oi, Guilherme, obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Não é tudo isso, não, né? A gente batalha bastante para construir uma carreira e tentar fazer ciência, né? No Brasil é sempre um desafio bastante grande, mas a gente tenta fazer uma ciência séria e com algum tipo de qualidade. Guilherme, muito feliz de falar aqui para o seu público, para você em especial, né? Você disse que não lembra quando me conheceu, mas eu lembro quando você me mandou um e-mail. Ah, é? Eu sou um pouquinho mais velho que o Guilherme, né? Então vou contar essa história. Então já estava um pouco mais avançado nos meus estudos. E aquela época eu estava com os estudos em hibridização genômica. E o Guilherme, eu acho que ele tinha recém começado o mestrado com o César Martins, ou ainda estava na graduação, ele me manda um e-mail. E aquele e-mail me marcou, porque foi o primeiro contato que eu tive contigo, Guilherme. Você É pediu mesmo? orientações para um jovem, eu era jovem daquela época, começando minha carreira também, sobre como fazer essa metodologia, e naquele momento eu já vi, poxa, esse cara, ele vai estudar isso e vai a fundo nesse tipo de análise, né? E não foi diferente, dá para ver que sua carreira é bastante consolidada hoje em dia, você tem uma reputação bastante grande também, principalmente na área de genômica e biologia de sistemas, para onde você migrou após a citogenética, né? Bom, depois nos conhecemos, tomamos algumas cervejas juntos em reuniões científicas e tudo mais, conversamos sobre ciência, mas também sobre a vida, né? E isso é importante da ciência. A gente não faz apenas ciência, a gente faz bons amigos e amigos desse tipo, igual você, Guilherme, que eu tenho alguns poucos apenas. A gente pode ficar 5 anos sem nos ver, mas quando a gente se encontra, vai ser aquela amizade verdadeira, aquele conversa boa, senta numa mesa de bar, vai ser bacana conversar por algumas horas e tudo mais. Digo mesmo, obrigado, Enfim, Vicari.
Enfim, tentando atender um pouquinho o seu pedido, né, de falar para o pessoal que é mais jovem, né, está começando uma carreira, ou mesmo os mais antigos que gostam das histórias, eu coloquei esse título aqui de Sonho de Menino, a Biologia dos Cromossomos, que é a minha principal formação, né, a biologia cromossômica. E para falar o seguinte, eu comecei cedo, né, trabalhar, digamos assim, tive uma infância que não foi das mais fáceis em termos financeiros, mas foi sempre muito proveitosa, sempre muito boa. Então, eu já trabalhei de várias formas possíveis, né? E entrei na UEPG para fazer minha graduação no ano de 1997. Então, você já expôs minha formação aqui, né? Hoje eu sou professor também nessa mesma universidade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, local que eu tenho bastante orgulho de trabalhar e levar o nome dessa universidade comigo, tá? E a universidade ela é bastante bacana, ela é uma universidade não tão grande assim, uma universidade de médio porte, quem sabe, né? E ela gerou uma série de reportagens bacanas, assim, com alguns funcionários. Aí eles ficaram sabendo minha história, né, que vim para Ponta Grossa no ano de 1997, fiz minha graduação aqui, e de certa forma eu nunca saí do IPG, tá? Então, eu cheguei aqui, fui morar na casa estudante, que também é da própria universidade. Condição financeira minha não era boa, então era onde eu poderia me alojar e fui muito bem recebido na casa estudante universitária ponta-grossense. Morei lá os 4 anos da minha graduação, e contei essa história, gerou uma reportagem aqui na nossa página da UEPG. Depois eu saio para fazer o mestrado na Federal de São Carlos, em genética de peixes, né, com o professor Luiz Bertolo. O Orlando também sempre me ajudou muito, Orlando Moreira Filho. Mas mesmo assim, eu sempre ficava nesse bate e volta em Ponta Grossa. Então, eu mantive minha conexão aqui, sempre ficava indo e voltando para a cidade. Em Ô, Marcelo, 2003, só para explicar para o pessoal, né? O Orlando e o Bertolo, né? São figuras bastante importantes na genética brasileira, né? Então, o Vicari teve um treinamento realmente com os mestres, né? são dois figuraças, né? Ainda trabalho bastante com Orlando, o Bertolo ele já parou com os trabalhos científicos, né? Mas são dois ícones realmente que eu tenho muita consideração a respeito. Além de todo o pessoal, tenho muitos amigos no Brasil mesmo, fica difícil nominar todo mundo, mas são pessoas sempre muito boas. Então, nessa história, né, Guilherme, em 2003 eu passei num teste seletivo aqui para ser professor temporário naquele ano, trabalhei aqui algum tempo, entre o mestrado e o doutorado. Logo depois já passei na prova do doutorado, fiz meu doutorado também na Federal de São Carlos. E já em sequência eu defendi o doutorado e passei no concurso público para professor. Então, eu costumo dizer que eu sempre tive muita sorte, talvez alguma força maior me guiando, porque eu sempre consegui emendar tudo sem ter um sofrimento extra que eu vejo muitos pesquisadores hoje em dia tendo para conseguir se encaixar, tá? Então, tenho bastante orgulho dessa carreira que consegui construir, né? Agradeço a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Tenho bastante consideração a todos. Alguns ainda são meus amigos, outros já deixaram de ser amigos, mas fica de coração minha consideração a todos, tá? E o EPG, né, que é a minha casa, onde tudo começou, e eu vou contar um pouquinho dessa história, então, de ciência agora. Guilherme, fica bem à vontade para um bate-papo, tá? Se quiser me interromper, Beleza. fica tranquilo. Agora vem uma área legal, né, Vicari? Bacana. A parte da genética de peixes. Nossa, que delícia. Então, a genética de peixes, genética animal, né, ou a citogenética de peixes, ela é um grupo bastante grande no Brasil. Então, nós temos um grande número de pesquisadores nessa área no nosso país. E eu acabei, na graduação, né, entrando nessa área, seguindo mestrado também, nesse mestrado, doutorado nessa mesma linha de pesquisa. E durante o doutorado, a gente descreveu não, a gente encontrou, né, na natureza essa espécie de peixe. Então, a Paraeodon, ele não é uma espécie descrita ainda na literatura, ela tem características que provavelmente a caracterizam como uma nova espécie. Só que do ponto de vista cromossômico, ela tinha algo diferente de outras espécies de Aparedon próximas a ela, que era um cromossomo W relativamente bem diferenciado. Então, aqui está a foto do W, né, ao ladinho, e o cromossomo Z nessa parte. E aqui, como a método onde a gente só vê a parte da cromatina compactada. E já naquela época isso nos chama um pouco a atenção, né, esse cromossomo sexual,
E eu comecei, então, desde essa época, a dar uma atenção também aos cromossomos sexuais em peixes. No primeiro momento, muito mais na parte cromossômica, trabalhando com muitos sistemas de cromossomos sexuais em outras espécies, inclusive, mas chegou em um momento, lá pelos anos 2012, 13, não sei precisar, a gente começou a migrar um pouco e começou um pouco a inverter a lógica. Que até então a gente ia de cromossomo e ia dar uma pincelada numa sequência de DNA, alguma coisa mais simples, um DNA repetitivo, né? Em 2013, por aí, a gente investiu num primeiro sequenciamento massivo de DNA nessa espécie, né? Então a gente fez sequenciamento Illumina e inverteu um pouco a lógica, que alguns grupos já realizavam esse tipo de lógica, né? Por exemplo, César Martins, o Fausto Forest, o Botucatu, né? Primeiro obtinham os dados genômicos e depois iam fazer as análises cromossômicas, e isso ficou conhecido como citogenética, né, integrativa ou genética integrativa, como queiram chamar. Alguns pesquisadores hoje em dia chamam de citogenômica. É legal, né, É, Vicari, porque o César, e na época a gente fez aquele trabalho de cromossomo B, né? Foi um dos primeiros, né? Em animal, eu acho que foi o primeiro para sequenciar e analisar cromossomo B. E daí veio uma avalanche de gente logo em seguida, né? Fazendo isso para avaliar cromossomos ímpares, né? No sentido de ser B ou sexual. Aí começou um montão de gente fazer, né? Foi legal é, os, que todos nós começamos, né? Demos um pontapé inicial aí nessa coisa, né? os chamados cromossomos especializados, né? O seu É. artigo 2014, que eu tenho. Fico feliz de participar dessa publicação também, é uma publicação muito impactante, né, do termos de cromossomos B. Acho que ele realmente foi o primeiro neotropical, né? Neotropical, eu falo de pesquisadores aqui das América do Sul a fazer, porque o modelo não era neotropical, né? Mas foi um artigo bastante bom e eu acho que ele serve de parâmetro para todos nós até hoje em dia, né? Que muitas vezes a gente tem medo da bioinformática, tem medo dos dados massivos, mas não é um bicho de sete cabeças. Basta começar um pouco de força de vontade e todo mundo consegue realizar uma bela análise genômica. Eu, Isso é velhinho aqui, verdade, isso é estou conseguindo verdade. fazer, velhinho ainda estou conseguindo fazer. Acho que essa criançada que nasceu no berço do computador e celular tem uma facilidade muito maior que a gente. Então, voltando ao pouco da ciência, né, esse artigo, seguindo seus passos lá do artigo de cromossomo B, ele inverte essa lógica, porque a gente vai do genoma e depois, com as sequências identificadas do genoma, a gente vai mapeando isso nos cromossomos. E isso, mais lá para o ano 2019, gera essa publicação que a gente mostra que aquele cromossomo W, ele diferenciou, né, muito mais pelo acúmulo de elementos transponíveis e também microsatélites. Então, toda aquela diferenciação do W, que leva ele a ser diferente do cromossomo Z, ele foi impulsionada por um boom, né, por uma invasão de elementos de transposição, principalmente o Electron, o Mariner e o SPN. Então, a gente começa no primeiro momento com esse estudo de genômica, né? Então, a gente identifica essas sequências do genoma, a gente viu que elas tinham uma maior abundância no genoma fêmea em relação ao macho, a gente fez essa comparação. Então, nesse caso, a gente tinha genoma macho e fêmea. E a partir daí, então, a gente identifica essas sequências e vai fazer a localização in situ nos cromossomos e consegue, então, visualizar que esses elementos de transposição, eles estão no W da espécie, né? Mas até esse momento a gente não tinha um mapeamento um pouco mais fino, não tinha um genoma bem montado, esse genoma ainda era muito fragmentado, né? E também com esses dados de Illumina, né, a gente fez toda uma fração repetitiva dessa espécie. Então foi um primeiro estudo nessa área, né? Mostrando em como são os ZW em peixes com essas sequências genômicas também. E aí, como eu gostava de ler, isso resgatou um estudo já um pouco do início desse milênio, né, 2001, se não me falha a memória, de Stenium e Stenium, que mostrava que o acúmulo de elementos transponíveis, geralmente, ele pode impulsionar a diversificação ou a diferenciação de cromossomo sexual. Que sempre tem aquela história que para o cromossomo sexual ele se formar, né, ele precisa gerar aquela região restrita de recombinação. E o próprio acúmulo desses transposons provavelmente gera um empecilho ali a um crossing over na região próxima àquele acúmulo. Então, ficou para a gente caracterizar isso e é o que a gente vem fazendo há algum tempo nessa Isso é área. bem legal, né, Marcelo? Porque antes dessas técnicas de sequenciamento,
É ainda difícil estudar elementos móveis repetitivos, né? Mas antes era uma tortura, né? Hoje assim, ainda é difícil, mas assim, é muito mais amigável, né? Você passou na época, toda a época sua, maior parte na parte do mapeamento, isolar, mapear, e aí, que não é assim trivial. Mapear, não tecnicamente, mas a interpretação, né? Você trabalhar com muitos elementos, muitas sequências ao mesmo tempo, começa a ficar complexa a história, né? E agora. E digamos assim que eu tenho uma certa frustração ainda, porque eu, desde 2010 eu tinha um encanto pelos elementos de transposição. E sempre tentando publicar artigos nessa área, publicar artigos, e sempre vinha aquele famoso porrete das revistas, né, que o artigo ele não poderia ser aceito, que faltava dados mais consolidados. E hoje em dia eu posso dizer que a gente está conseguindo publicar algumas coisas de elementos de transposição, como bibliotecas curadas, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, né? E tem algumas coisas bem bacanas dentro dos elementos de transposição. Mas eu estava falando de frustração porque em elementos de transposição tem aquela opção, né, Guilherme, você conhece bem, que ele pode ser cooptado para o genoma. Então, ele era um elemento transpodível, mas ao longo do tempo ele pode ser cooptado para uma função genômica. Por exemplo, ele Uhum. pode gerar uma proteína de ciclo celular, ele pode gerar um sítio regulatório, várias outras funções, um microRNA, né? Então, dentro do genoma que a gente tem como modelo, ainda não consegui encontrar nada disso, mas a gente continua buscando, né? Quem sabe com um pouco de sorte a gente encontre, ou realmente nesse genoma a gente não vai ter o sucesso de encontrar algo cooptado nesse modelo que a gente tem. E vale ressaltar, né, Guilherme, que esses modelos que a gente trabalha, eles não são modelos, né? Esses peixes que a gente trabalha não são espécies modelo. Então, é sempre aquela dificuldade a É um mais, né? Que você desafio, sentiu também um pouco disso na pele. né? Legal. Bom, aí fiquei mais amigo, né, do grupo do César Martins, do qual você fez parte também, né? O César acabou aprovando um projeto temático e a gente conseguiu um recurso também para investir um pouco mais nesse genoma dessa espécie. Então, com esse recurso, a gente conseguiu implementar mais sequenciamento Illumina e uma parcela de sequenciamento PacBio, né, para melhorar a consolidação desse genoma, deixar ele melhor. Então, a gente fez uma segunda draft desse genoma, integrando os dados de Illumina e PacBio. E com esse segundo draft, a gente consegue algo muito mais bacana, né, que a gente conseguiu organizar esse genoma em prováveis 28 scaffolds, né? Então, Muito seriam bom. os 26 autossomos e um provável Z ou W, ou tem alguma coisa fragmentada ali que a gente não sabe se é Z e W ainda sobreposto. Até sabe, agora a gente já está conseguindo melhorar, vou comentar um pouquinho ao final da fala. E com o genoma organizado em scaffolds, né, a gente tem uma facilidade muito maior, né, de começar a entender cada região desse genoma, né? E a gente começa, logicamente, para aquilo que nos chama mais atenção. Então, a gente fez tudo de novo, né? A gente fez a caracterização de toda a fração repetitiva novamente. E, para minha felicidade, aquela primeira caracterização que a gente tinha feito com o Illumina, ela ficou muito semelhante a essa que a gente fez com o PacBio. Que Só que legal. aqui as revistas passaram a dar um valor um pouco melhor, porque agora a gente tem uma biblioteca que a gente chama curada de elemento de transposição. Então, a gente recuperava o genoma e conseguia confirmar que aquilo realmente era um elemento de transposição, fragmentado ou não, mas que era certeza que era, não era um artefato, alguma coisa da montagem ou alguma coisa que era deteriorado e foi identificado como elemento de transposição. Então, só para comentar, né, aquela análise anterior a gente tinha feito baseado em homologia, Uhum. né? Então, tudo que era semelhante à transposição de identificava. Essa nova não, a gente caracterizava mesmo, essa nova abordagem agora a gente caracteriza mesmo e confirma que ele é um elemento de transposição genômica. Mas aqueles elementos que a gente tinha previamente classificado, né, identificado no genoma, eles se mantêm os mesmos, inclusive do crossomo W. Então, aqui a gente consegue gerar filogenias, né, ou melhor, agrupamentos, né, com essas sequências proteicas dos principais heterotransposons nessa imagem que foram gerados, ou mesmo dos principais elementos de transposição, né, os DNA transposomos, mas consegue fazer uma série de outras abordagens. E uma aluna minha de doutorado, que gerou esse principal estudo, né, ela começou a identificar isso por scaffold. Então, aqueles 28 scaffolds que estão lá nessa montagem estão aqui representados e os picos, né, são abundância de elemento de transposição.
Aí a gente chega no scaffold 25, a gente vê uma série de picos de elementos de transposição, né? E daí isso chama um pouco de atenção da gente. A gente individualizou depois isso para cada um dos elementos de transposição, mas como a gente já sabia daquela informação que o W ele era enriquecido com elementos de transposição, opa, provavelmente esse CS25 aqui, ele pode ser algo que contém os cromossomos sexuais. Daí a gente foi fazendo isso para cada elemento de transposição. Ó. Esse é só para o elemento éritron. E o éritron, ele está apenas no abundante, né? Ele está apenas no cromossomo sexual da espécie. Isso vinha dos nossos dados de localização in situ. Então a gente consegue olhar esse scaffold aqui e propor que provavelmente ele contenha sequências de Z e W complexados, ou pelo menos ele contém boa parte do cromossomo W aqui. Então isso nos gera o primeiro mecanismo para identificar. Né? Para você ver, né, como que a genômica ela vai integrando os dados, por isso a genômica integrativa ela é bacana, Uhum. é apaixonante para Sim, quem gosta, né? Porque a apaixonante. gente consegue ir descobrindo os resultados a partir desses modelos, né? Então a gente tem essa informação, né, que o cromossomo W ele deve conter fragmentos entre esse scaffold 25, e isso ficou para ser melhor avaliado. Daqui a pouco eu apresento o que a gente está no momento tentando finalizar, e até quero contar com sua ajuda para nos dar ideia e quem sabe Tamo participar do junto. estudo. Bom, aí como eu falei, né, da frustração, caracterizar elemento transponível em espécie não modelo é sempre um desafio extra para quem está começando. De repente tem pessoal novo aí, quero caracterizar um DNA transposon, quero caracterizar um retrotransposon. Né? O ideal mesmo, né, é fazer esse caminho, você ter o genoma organizado e gerar essa biblioteca curada, porque a qualidade dos dados recuperados dela fica bem melhor, não vem artefato praticamente, vem o que é realmente elemento de exposição daquela superfamília, né? Então aqui a gente já fez para esse, né, para a superfamília RAT, e conseguiu ver as principais famílias de RAT que estão distribuídas nesse genoma, também conseguiu associar isso com o cromossomo, conseguiu visualizar que essas sequências de RAT elas estão deteriorando hoje em dia e acumulando microsatélites dentro dela, né? Por isso que a gente vê uma série de microsatélites agrupados, muitas vezes, que dá aquele sinal bonito de fish, com toda uma caracterização dentro desse estudo realizado. Então, esse é um estudo que eu fiquei feliz, porque é a primeira vez que eu consegui publicar algo curado, né, que a gente chama de elementos de transposição, e espero que outros estudos com dados mais relevantes possam Muito legal. aparecer no nosso grupo. Também, né, mostrando algo que está aceito na Chromosome Research, aceitou agora há poucos dias, e é um artigo bacana que eu também gostei dele, mas agora não com elementos de transposição, e sim com DNA satélites. Ele está mostrando algo que é essa mudança na dominância de um DNA satélite. E Olha, essa mudança na dominância de um DNA satélite dentro do genoma gerando uma provável neocentrômero, o olha que que explica interessante. a diversificação de 4 para 16 cromossomos acrocêntricos nessa espécie, a parelha finis, localizada na bacia hidrográfica do Baixo Rio Paraná. A gente tem uma população onde eu já só vejo 4 cromossomos acrocêntricos. Eu tenho outra população que tem 10 acrocêntricos, e a que tem mais tem 16. E só para contextualizar um pouco melhor, né, cromossomo acrocêntrico nessa família de peixe não é comum, só tem nessa espécie. E aí a gente começou a avaliar, né, conseguiu gerar dados de baixa cobertura, então a gente gerou 5 milhões de reads de Illumina e foi fazer satelitoma apenas dessa espécie e Uhum. conseguiu algo bacana. Mas esse algo bacana é também conseguir demonstrar, não sei se dá para ver aqui bem no laser, que os satélites eles passam a inverter dominância. A gente tinha esse satélite 11 aqui na linha azul, que ele era o do centrômero, e mais recentemente o acúmulo do satélite 1, que é o mais frequente, mais abundante hoje na espécie. E esse satélite 1, ele explica a localização, ele está localizado no centrômero de todos esses acrocêntricos. Então a gente consegue mostrar a alternância da dominância do DNA satélite e com isso também propor que esse satélite, né, o evento chamado satelização, já por outros autores, Uhum. provavelmente gerou esse neocentrômero aqui explicando a diversificação dos cromossomos nessa espécie. E aí a gente vai para os cromossomos que não são acrocêntricos, que são os submeta e metacêntricos, também acontece a mesma coisa.
a gente tem uma inversão de dominância. Parece que até estão competindo para ver qual que é o satélite dos meta e submetacêntricos do acrocêntrico, eles são bem diferentes. Não tem nada de identidade, de similaridade. E também, ó, o segundo satélite mais abundante ele está principalmente nos cromossomos meta e submetacêntricos na região do centrômero. Então, mais uma vez, né, a gente consegue associar parte do que não é uma genômica total, porque são Uhum. dados de baixa cobertura, que baixa o número de sequências, 5 milhões de reads. A gente gera satélites, né, toda a biblioteca de satélites dessa Uhum. espécie foram 48 sequências, se não me falha a memória, e vai caracterizando uma por uma. Daí a gente vai localizando in situ. Acho que ficou bastante pequeno, né, mas dá para ver aqui, principalmente, ó, aquele satélite 1, ele está no acrocêntrico de Olha quase, lá. no centrômero de quase todos os acrocêntricos, né? E se a gente pega aquela população que só tem 4 acrocêntricos, ele não aparece. Olha Então, só. a gente não tem o sequenciamento desse cariomorfo aqui, né, que ele é bastante Uhum. diferente dos outros dois. Esse aqui, geograficamente, está bem distante dessas outras duas, e aqui a gente não tem essa localização. E a gente vê que, pela citogenética, né, que esse cariomorfo ele já é bastante diferente desses outros dois, que são mais proximamente situados em termos geográficos. Então, tem toda uma história biogeográfica aqui por trás, mas como o artigo era mais para cromossomo, a gente está contando mais a história da formação desses cromossomos acrocêntricos nesse estudo. E, mais uma vez, algo apaixonante, a gente vai explicando. Fantástico E isso, aí, fantástico. assim, se a gente pega esse satélite 1 aqui, né, que é o mais abundante, e vai comparar ele com o satélite de Paro de Lari, para quem conhece a história, né, sabe que existe uma sequência de DNA satélite de paridade chamada PPH 2004. Esse satélite ele tem 70 e tantos por cento de similaridade com o PPH 2004. Então ele não é mais PPH 2004, ele é parecido com o PPH 2004. Ele foi diversificando a partir desse satélite descrito em uma outra espécie dessa família. Então a gente consegue aí mostrando alternâncias de dominância. Gostaria eu de ter mais recursos, né, para sequenciar a baixa cobertura, mesmo outras espécies próximas, e a gente conseguir mostrar essas alternâncias de dominância de DNA satélite e propondo essa diversificação de sequências e de cromossomos. Acho que é algo que é bastante bacana e eu vejo bastante pessoal novo no Brasil fazendo esse tipo de estudo, né? E não é difícil, é algo que dá para fazer, basta ter um carinho com a sua análise, uma dedicação, ler tutorial, vá a fundo, vocês conseguem. É, Guilherme, se eu consigo fazer, eu acho que todo mundo consegue fazer. Essa é a inspiração aí para vocês. Que isso. Bom, daí, esse aqui agora são dados não publicados, a gente está tentando fechar esse artigo, né? Como a gente tem o genoma, a gente já sabe qual é o cromossomo, então a gente já tem como proposição que o scaffold 25 é o cromossomo complexado Z e W, então na montagem o Z e W ele tem diferenças, né, entre eles, mas na montagem ele multiplexou as sequências do mesmo scaffold. Isso estava nos dando um trabalho bastante grande de conseguir separar o que é Z desse scaffold e o que é W. Então, minha aluna de doutorado também passou um tempo na Inglaterra, o pessoal lá nos ajudou bastante, e a gente tem conseguido separar regiões que a gente está propondo dentro desse scaffold 25, que são do Z, e regiões que são do W. Então, daí a gente consegue identificar essas regiões que são diferentes entre o Z e W, então elas estão fora da provável região pseudotossômica entre o Z e W. E a gente tem buscado caracterizar quais genes que estão nessas regiões, para tentar entender se realmente existe alguma coisa que possa explicar a determinação do sexo na região do cromossomo Z ou W. Então, a gente separa essas regiões e busca quais são os genes, né? A gente conseguiu fazer uma série de buscas aqui, tanto por uma estratégia log-fold change ou por cobertura diferencial mesmo. Então, essas regiões no scaffold foram delimitadas no cromossomo, entre o cromossomo Z e W, e aí a gente consegue separar essas regiões, Guilherme, Uhum. e ver quais são todos os genes. Mas como esse é um estudo que ainda está em elaboração, não coloquei aqui o slide, achei que ele tinha posto. A gente tem alguns prováveis genes, né? São cerca de 40 genes interessantes que estão nessa região. Pelo menos 5 deles já bem conhecidos com a cascata de determinação sexual em vertebrados. E um deles principal, que nos está chamando bastante atenção, a gente está tentando caracterizá-lo melhor. Aí ele está numa região
de cobertura. Ele está no Z, tanto no Z quanto no W, mas ele tem um SNP importante lá. A gente está tentando ver se esse SNP realmente leva alguma diferença ou é só um SNP factual. Além desse, a gente tem outros 4 genes que também são determinação sexual, mas, assim, o que mais chama atenção é esse outro, que eu não vou revelar o nome nesse momento, para não queimar o artigo aqui. É Enfim, bom. a gente também fez alguma coisa de bancada, então a gente fez Gene Dosage Ratio, né? Então a gente viu que essas regiões entre o Z e o W, aquele gene que é só do Z, a gente vê 2 cópias na fêmea, desculpa, no macho, e uma cópia apenas na fêmea, né? Já que o ZW é da fêmea. Olha que E legal. aqueles genes que são só do Z, a gente vê 2 cópias. Eu já falei, né? As 2 cópias na fêmea Uhum, e na uma cópia fêmea e uma só no no macho. macho. A gente não encontrou nenhum gene que é totalmente restrito ao cromossomo W. Essas regiões ali, basicamente, elas acumularam DNAs É. repetitivas. Mas Então, a isso gente é está mais focando difícil mais. mesmo, né? Classicamente é difícil esse tipo de sequência, né? Não é Pode ser que trivial. ele não tenha sido montado e por isso não foi recuperado, né? Porque o W, por acumular mais repetitivas, é uma montagem sempre mais difícil. Mas pode ser que o sistema seja mesmo igual a outras espécies, né? Que é por compensação de Uhum. cópias no seio do W. Então, expressão diferencial entre elas. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de finalizar esse artigo ainda esse ano e, quem sabe, gerar mais uma boa publicação para a área de citogenômica de peixes. Bom, daí como você havia me pedido, né, o que eu tenho feito agora, bom, basicamente eu gosto de fazer tudo que envolve genética molecular, genômica, citogenética. Mais recentemente conheci um grupo, já conhecia o grupo de microbiologia, né, mas firmei uma parceria com um grupo de microbiologia. Então a gente está com uma série de estudos também com bactérias de resistência aos antibióticos. Então a gente está numa abordagem também de montar genomas, identificar todas as vias de resistência, fazer estudos de genômica comparativa e tudo mais. Isso tanto para bactérias de sítios de infecção hospitalar, como também para bactérias da mastite bovina, já que eu estou aqui numa região do Paraná que tem uma agropecuária de bovino de leite bastante forte. Então, é até uma demanda da região e a gente tem conseguido alguns resultados interessantes nessa área, voltados à resistência aos antimicrobianos, utilizando estratégia genômica nesse primeiro momento também. A gente tem estudos Fantástico. ambientais, né, fazendo alguma coisa com eDNA, ainda não publicado, mas começando. Como eu estou no programa de pós-graduação em zootecnia, alguns modelos de animal de grande porte também. Esse programa eu trabalho muito mais com estudos voltados à expressão dos genes em diferentes tratamentos realizados. E aí, citogenética, eu já fiz citogenética de rã, de sapo, de tartaruga marinha, tartaruga de água doce. Tudo que tiver um modelo interessante e o pessoal gosta de uma parceria, a gente tem trabalhado em conjunto com vários grupos no Brasil, né? Então, eu falo que a gente está aqui para tentar ajudar. Eu acho que inúmeras pessoas me ajudaram durante a minha carreira. Agora eu já estou no momento também um pouquinho mais velho já de tentar ajudar os mais novos a consolidar as carreiras. E o que eu falo para os meus alunos, se ele ficar apenas igual ao meu conhecimento, ele já está ruim. Eles têm que ser muito melhor do que eu, né? Eles têm que ultrapassar o nosso conhecimento. A ciência avança, ela não é a mesma coisa ao longo dos anos. Então, o pessoal, eles têm que, sim, se esperar, talvez, dos mais velhos, mas entender que eles têm que gerar algo a mais do que a gente. Porque hoje em dia o mundo, querendo ou não, ele é muito competitivo, né? Bom, Guilherme, o que eu tinha para contar para vocês era mais ou menos isso. Então, tem aqui meu e-mail. Se alguém gostaria de entrar em contato conosco, fique à vontade. Tem nossa página no Instagram, também no Facebook. Marcelo, acho que Precisa é alimentar importante mais também essas coisas. perguntar, né? Acho que alguns dos nossos ouvintes vai querer saber. Você tem vaga? Como é que você tá com isso? Para esse ano já foram os processos de seleção, né? Já aconteceram. Então, acabei que não estou orientando ninguém nesse processo de seleção. Mas para o próximo, com certeza, o pessoal pode nos procurar tanto para o programa de pós-graduação em genética da Federal do Paraná, ou se for em modelo animal, né, a gente também tem as pesquisas que não são essas que eu apresentei para vocês, mas são em produção animal, no programa de zootecnia da UEPG.
Então é isso aí, pessoal. Ó, vamos ficar ligado que o Marcelo ele tem vaga na área de citogenética de peixes, né? Tem também vaga com a parte de genômica de micro-organismos, focando em antibióticos, e também com a pecuária, né? E outros projetos que envolvam genômica, que também façam frente aos interesses do professor Vicari. Então, se você tem interesse nessa área, é uma excelente oportunidade de você começar a trabalhar com isso, se familiarizar e entrar nessa área, né? Então, muito obrigado, professor Vicari, pelo seu tempo. Sabia que a sua fala ia ser brilhante, porque não poderia ser diferente, né? E eu acho que uma coisa que me deixou muito tocado na sua fala, né? Que foi aquilo que você trouxe do seu começo, né? Um começo onde não havia muitas oportunidades, mas você abraçou a que veio, né? E fez valer a pena, né? Acho que isso que é importante ficar claro para o nosso ouvinte, né? Se você está numa situação parecida com o do professor Marcelo há muitos anos atrás, não se abata, não se entristeça, aproveite tudo que a vida está lhe oferecendo nesse momento, tá? E aqueles que muitas vezes não tiveram essas dificuldades, no seu futuro, quando você for um líder, olhe com carinho para essas pessoas, porque ali pode tá vindo uma grande mente e ela pode ser desperdiçada. Tá? Então, esse professor, o Vicari, é um exemplo de vida, né? Além do que ele é um homem de Ponta Grossa. Essa piadinha eu não podia deixar de terminar. Me tornei pontagrossense. Então, beleza. Beleza, professor Vicari. Muito obrigado, viu? Originalmente eu sou considerado pé vermelho, né? Nasci no oeste do Paraná, terra vermelha da região. Depois já morei em várias cidades do Brasil. Mas agradeço, Guilherme, por suas palavras. E sim, o pessoal tem que ter como incentivo. A gente hoje em dia fala muito em bolsa, né? Só para ter uma noção, eu nunca tive uma bolsa de iniciação científica. E naquela época eu tinha bastante dificuldades financeiras, sim, para continuar meu curso de graduação. Eu fui conseguir minha primeira bolsa lá no mestrado, junto com o professor Bertolo, né, a FAPESP. E daí eu consegui realmente começar a pagar minhas contas. Até então eu era dependente de ajuda da família. E eu sei que é sempre bastante difícil, né, no dia de hoje, mas que sirva de incentivo que vocês possam chegar também a consolidar os sonhos de vocês, esse pessoal mais novo que tem. Poxa, muito obrigado, é tocante. Obrigado, professor Marcelo. Muito bom conversar com você. Tenha uma ótima semana e agradeço novamente. Eu valido Marcelo Vicari. Fui!